Graças a Deus por estar aqui e por estar anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. E nós queremos fazer referência a uma parte da Escritura Sagrada escrita pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 9, onde nós encontramos registrado o seguinte texto: porque nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração dos homens as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que texto glorioso! E é bom mencionar novamente pela importância do conteúdo que está nesta passagem. Olho não viu, ouvido não ouviu, e nenhuma mente, nenhum coração também pode ter a ideia daquilo que Deus ainda vai fazer, já tem feito e ainda vai fazer por aqueles que o amam. Quando olho esta passagem, esse texto bíblico, eu também passo a ver as coisas que Deus criou e que estão diante de nós agora. Quantas coisas maravilhosas, quantas coisas boas. Quando parar, fica lá, pausa quando tiver o som falhar. Pausa é quando voltar. Quantas coisas maravilhosas foram criadas por Deus. E aquilo que Ele nos tem concedido. Basta pensar que todos os dias nos alimentamos com alimentos que são produzidos da própria terra. Que coisa maravilhosa é quando os homens colocam as suas sementes na terra e de repente, depois de alguns dias, aquela semente brota, seja lá qual tipo de plantação for, pode ser o feijão, o arroz, a macaxeira, coloca e ela nasce. Depois de um tempo, é possível colher aquele produto, levar à sua mesa e se alimentar. Diariamente, isso acontece com todas as pessoas no mundo. Verdade que alguns passam algumas dificuldades para encontrar esse alimento, não por falta ou por culpa de que Deus não tenha providenciado, mas são por questões circunstanciais e às vezes da própria humanidade. Mas as providências Deus tem tomado, e quando nós observamos isso, nós podemos ficar maravilhados com o que Deus tem feito, tem preparado. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Pai, Senhor, meu irmão. Perceber que tudo é providência de Deus. Então, quando nós olhamos para a natureza, para as coisas bonitas, belas que existem, tudo foi Deus que providenciou. E é muito lindo, é muito maravilhoso. E quando Deus criou todas essas coisas, Ele tinha propósitos grandiosos também, grandiosos para o ser humano. Inclusive, quando foi criado o homem, quando foi criado tudo, Deus tinha um projeto de que o homem permanecesse sempre. O primeiro homem que foi criado não era para ter morrido, e nem os demais que viessem depois também. A morte não fazia parte do plano de Deus, mas de repente houve algo que aconteceu, que mudou aquilo que estava previsto para a humanidade, que mudou o roteiro, o rumo do projeto inicial de Deus, um projeto que era de vida e vida eterna.
Isso que aconteceu foi a entrada do pecado. E o próprio Paulo, apóstolo Paulo, que nós lemos há pouco, há uma outra passagem em que ele diz que a morte é absolutamente uma consequência do pecado. Isto significa que só existe morte por causa do pecado. Em outras palavras, se não existisse pecado, também não haveria morte. E então seria possível aos homens poder continuar usufruindo e desfrutando de todas as coisas boas que Deus criou para sempre. Mas essa tragédia chamada pecado deturpou e danificou esse projeto inicial. Porém, quando o pecado entrou, ele só entrou porque o homem permitiu que acontecesse isso. Porque Deus criou o homem com a possibilidade de evitar o pecado. Deus criou o homem com a possibilidade de se defender. E só precisava de uma coisa, que ele obedecesse à voz de Deus. Se ele tivesse dado ouvido à orientação que Deus lhe deu, o homem teria evitado a entrada do pecado. Só faltou obedecer o que Deus mandou. Só faltou ele prestar atenção no que era que Deus queria. E o homem descuidou disso, não prestou atenção nisso e pecou. E o pecado passou a todos os homens. E agora todos nós nascemos debaixo desse pecado. E agora o que será de nós? Essa é a pergunta. Mas aí é que entra aquilo que Paulo está falando no texto que nós lemos. Aí que vem Jesus Cristo, que desce a essa terra. Jesus desce à terra justamente para dar ao homem a possibilidade de recomeçar, de reconstruir tudo aquilo que foi perdido. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele trouxe a possibilidade de reconciliação com Deus. E através de Jesus, nós podemos entender que Deus tem um projeto novo. Um projeto novo para a minha vida e para a sua vida. E na passagem que nós lemos, o projeto novo que Deus tem é tão lindo que nem olho viu. Meu Deus. Rapaz. E ninguém ainda pensou no que será. E em Apocalipse está escrito que Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Mas o detalhe é que só vai entrar nesse novo céu e nessa nova terra as pessoas que amarem a Deus, as pessoas que deixarem o mundo, que amarem mais a Deus e não ao mundo. Porque a Bíblia também diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é preciso deixar o mundo. Quando fala o mundo, é o mundanismo de pecado, as coisas que o pecado oferece. Não é o mundo, as coisas que Deus criou, mas é o mundanismo, a pecaminosidade. É isso que o ser humano precisa deixar de amar, para amar a Deus. E então terá direito àquilo que Deus está prometendo que vai fazer novo. Tão maravilhoso e tão grandioso que ninguém ainda pensou sobre isso. Ouvido nenhum ouviu e nem olhos viram as coisas que Deus tem preparado. E é isto que anunciamos e que compartilhamos, para que, se por acaso alguém ouvir, entender e também desejar, tenha a mesma oportunidade de alcançar esta esperança que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.